Olá pessoal, mais uma vez estou aqui, para gravar esta aula, falando aí, revisando os conteúdos que vão ser abordados na avaliação de vocês, que vai ocorrer aí na semana 12 a 16 de abril. No vídeo anterior, eu falei das operações com números naturais, problemas envolvendo as 4 operações com números naturais e falei sobre múltiplos e divisores. Só que nesse momento aqui, eu quero falar sobre algo de extrema importância, tá? Dentro desse conteúdo múltiplo e divisor, que é o mínimo múltiplo comum, né? Que no vídeo anterior eu já fiz uma pequena assim, abordagem sobre o que é o MMC. Né? O MMC nada mais é do que o mínimo múltiplo comum, ou seja, o menor múltiplo comum a 2 ou mais números, certo? Então, olha só, o MMC, né, que é considerado o mínimo múltiplo comum entre dois números, tem duas formas de você encontrar. Então, exemplo. Lembrando que aqui a gente está trabalhando com números naturais, certo? Todos esses exemplos, né, estamos trabalhando com números naturais. Então, exemplos. Letra A. Qual é o MMC, ou seja, o mínimo múltiplo comum de 6 e 8? Então, como que eu calculo o MMC? É o mínimo múltiplo comum de 6 e 8. Então, gente, tem duas formas de fazer isso aqui. Tá? Eu vou fazer de uma e depois vou fazer de outra. A primeira forma de fazer isso aqui é você calcular os múltiplos do primeiro número. O que é o primeiro número? 6. Quem são os múltiplos de 6? No vídeo passado a gente viu que os múltiplos de um número é infinito e começa sempre do zero, né? Então vai ser 0, depois vem para o próprio número, que é 6, aí depois vai crescendo de acordo com o valor dele, de 6 em 6. Então vai ser 12, depois 18, depois 24, depois 30 e assim sucessivamente. Então aqui eu tenho os múltiplos de 6. Agora eu vou calcular os múltiplos de 8. Quais são os múltiplos de 8? Do mesmo jeito começa do 0. 0, 8, aí depois vai crescendo de 8 em 8. 16, 24, 32, 40 e assim sucessivamente. Então, qual é o M, ou seja, MC? Qual é o mínimo múltiplo comum entre esses dois números aqui, 6 e 8? Aí você vai observar. Você vai observar qual é o menor múltiplo, ou seja, quem é o menor número que aparece aqui nos dois desenvolvimentos sem ser o zero, porque o zero não vale. Como o zero está contido, né, como o zero é múltiplo de todo número natural, então a gente não pode dizer que o MMC é zero. Por que nós não podemos dizer que o MMC é zero? Porque o mínimo múltiplo comum de um número, ele serve como sendo o divisor de outros números. E a gente não consegue dividir nada para zero, por isso que eu não posso considerar o MMC como sendo zero. Então, quem é o MMC, o mínimo múltiplo comum? Quem é o MMC de dois números, ou seja, o mínimo múltiplo comum? Quem é? Vai ser o menor número que aparece nos dois sem ser o zero. Gente, vai ter outros que aparecem nos dois? Vai, mas você vai observar o menor. Então, eu pulo o zero, que o zero não vale, tá bom? Então, eu desconsidero o zero, aí eu vou observar. Tem 6 lá? Não. Tem 12 lá? Não. Tem 18 lá? Não. Tem 24. Então, perceba que, fora o zero, o primeiro que aparece nos dois é quem? 24. Então, com isso, eu posso concluir que o mínimo múltiplo comum entre 6 e 8 é quem? 24. Então, 24 é o menor múltiplo comum a esses dois números. Existem outros aqui para frente? Existe.
vai ter número lá na frente que vai dividir tanto um como o outro. A exemplo de 48. 48 tanto vai ser múltiplo de 6 como vai ser múltiplo de 8. Mas perceba que existe o 24 antes, que é o menor. Tá? O menor é esse aqui. Tá? Então, o que é o menor múltiplo comum? Vai ser aquele número que está no desenvolvimento de cada um, ou seja, no desenvolvimento de cada um dos dois, e é o menor com exceção do zero. Ou seja, depois do zero, menor depois do zero. Tá certo? Então, isso é o MMC. Então, aqui nós temos essa forma de encontrar o MMC. Qual é a outra forma de encontrar o MMC? É fazendo a decomposição, né? É usando a decomposição em fatores primos. Decomposição em fatores primos. Fazer a decomposição em fatores primos. Aí nós sabemos o que são números primos, né? Isso foi colocado no vídeo anterior. O que são os números primos? São números que só têm dois divisores naturais, um e ele próprio, que são 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, reticência, né? Então, a decomposição em fatores primos. Então, o outro método de fazer o MMC é fazendo a decomposição. Aí você faz a decomposição entre 6 e 8. Como a decomposição é feita em fatores primos, então aqui tem que começar pelos números primos. Ora, quem são os números primos? Eu vou colocar aqui 2, 3, 5, 7, 8 não. 8 não é primo, 9 não é, 10 não é. Aí vem 11, aí vem 13, reticência. Que ele é infinito. Então a primeira coisa, tá, que eu vou fazer aqui é usar essa decomposição, tá, em fatores primos. Certo? Usar essa decomposição em fatores primos. Destacar aqui, ó. Então aqui a gente tem os 5, 3, 4, aqui eu coloquei os 6 primeiros números primos, mas a gente sabe que existem infinitos números primos. Então, quando você faz a decomposição em fatores primos, tá? Você começa do primeiro número primo. Qual é o primeiro número primo que a gente tem? 2. Aí você olha. Algum dos elementos é divisível por 2? Se tiver pelo menos um que for divisível por 2, aí você vai e bota o 2 aqui. Se não tiver nenhum que é divisível por 2, aí você vem para o próximo que é 3. Depois, quando não tiver nenhum divisível por 3, aí você vem e divide pelo próximo que é 5. Depois, por 7, até acabar. Então você vai usando fatores primos de acordo com essa relação de divisão entre o elemento que você quer calcular o MMC e o fator primo. Então eu percebo que tanto 6 como 8 é divisível por 2. Quanto é 6 dividido por 2? Dividido por 2? 3. E quanto é 8 dividido por 2? 4. Tem algum agora que ainda dá por 2? Tem, que é o 4. Então eu coloco o 2 novamente aqui. O 3 é divisível por 2? Não. Como ele não é divisível, aqui eu baixo ele. Aí aqui eu venho para o 4. O 4 é divisível por 2? É, dá 2. Ainda tem algum que dá para dividir por 2? Tem. Eu coloco novamente aqui. O 3, como não é divisível, eu repito. Agora, o 2 é divisível por 2? É, dá 1. E agora, tem mais algum que é divisível por 2? Não. Aí eu vou para o próximo fator primo. Quem é o próximo fator primo? 3. Tem algum que é divisível por 3? É. 3 dividido por 1, 3. E o 1, como não é divisível por 3, aqui eu repito. Então agora eu acabei. Por que eu acabei, gente? Porque eu cheguei em 1 em 1. Então você coloca os números que você quer calcular o MMC, começa a decompor em fatores primos, ou seja, começa dividindo pelo 2, se não der pelo 2 vai pelo 3, se não der pelo 3 vai pelo 5 e assim por diante. Até chegar nisso aqui. Quando você chegou em 1 e 1, pronto, acabou. Agora, quem vai ser o MMC? Quem vai ser o MMC? Então depois que você chegou tudo aqui em 1, acabou. Aí quem vai ser o MMC? O MMC vai ser a multiplicação desses fatores primos, ou seja, o MMC vai ser o resultado de 2 vezes 2. Quantas vezes o número 2 apareceu? 3 vezes. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. Logo, o MMC aqui vai ser igual. 2 vezes 2 dá 4. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. E 8 vezes 3 dá 24. Então, perceba que o resultado foi o mesmo.
Então, não importa qual é o método que você utiliza para calcular o MMC, o resultado é o mesmo. Eu acho esse método aqui mais prático quando os números são pequenos. Né? Então, por exemplo, o MMC entre 6 e 8, aí dá para você fazer assim. Agora, por exemplo, se eu quiser, qual é o MMC entre 100 e 3.500? Aí é melhor você fazer a decomposição, tá bom? Então, mas com números pequenos, você pode usar essa regra aqui também, certo? Aí, olha só, professor, existe probleminha envolvendo MMC? Existe. Eu vou colocar aqui um probleminha bem clássico envolvendo MMC, tá? Probleminha. Problemas envolvendo o MMC. Eita, aqui meu M tem hora que ele sai com muita perna, viu? MMC. Probleminha envolvendo MMC. Pronto, então vamos imaginar aqui uma situação. Uma pessoa ficou acometida de uma doença. Tá? A pessoa adoeceu, aí o médico passou, né, uma pessoa está doente e faz uso de 3 medicamentos. O primeiro medicamento, né, faz uso de 3 medicamentos. O primeiro medicamento, ela toma de 6 em 6 horas. O segundo medicamento, ela toma de 8 em 8 horas. E o terceiro medicamento, ela toma de 12 em 12 horas. Então, pergunta. Se às 10 horas da manhã a pessoa tomou, se às 10 horas da manhã a pessoa tomou os 3 medicamentos juntos, ou seja, se às 10 horas da manhã ela tomou o medicamento que é de 6 em 6 horas, tomou o que é de 8 em 8 horas e tomou o que é de 12 em 12 horas. Então, às 10 horas da manhã, tá? Às 10 horas da manhã, ela tomou os 3 medicamentos juntos. Pergunta: qual o horário do dia ocorrerá essa mesma coincidência? Essa mesma coincidência. Ou seja, presta bem atenção. A pessoa está com uma doença, né? Está acometida, né, com alguma doença, a pessoa está doente e faz uso de 3 medicamentos. Né? Então, o primeiro medicamento, a pessoa toma de 6 em 6 horas. O outro medicamento, ela toma de 8 em 8 horas. E tem um terceiro medicamento que ela toma de 12 em 12 horas. Só que, às 10 horas, se às 10 horas de hoje, às 10 horas de um determinado dia, se às 10 horas de um determinado dia, a pessoa tomou os 3 juntos, qual horário do dia ocorrerá essa mesma coincidência? Ou seja, será que essa coincidência vai acontecer no mesmo dia? Ou será que vai ser só no dia seguinte? Será que ocorre no mesmo dia? Gente, isso aqui é um probleminha clássico, tá? Que envolve o MMC. Na verdade aqui,
Como um medicamento é de 6 em 6 horas, o outro é de 8 em 8 horas e o outro é de 12 em 12 horas, o que é que eu vou fazer aqui? Eu preciso somente calcular o MMC, vou aqui colocar de outra cor, colocar de vermelho. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou calcular nada mais nada menos do que o MMC dos números 6, 8 e 12. Então a resposta a essa pergunta aqui nada mais é do que o MMC entre 6, 8 e 12. Ok? 6, 8 e 12. Aí eu posso fazer de duas maneiras. Vamos calcular os múltiplos de 6. Quais são os múltiplos de 6? 0, 6, 12, 18, 24, 30, 36, reticência. Vamos agora para os múltiplos de 8. 0, 8, 16, 24, 32, 40, 48, reticência. Vamos agora para os múltiplos de 12. 0, 12, 24, 36, 48, reticência. Gente, o que é que eu preciso? Eu preciso do MMC, ou seja, do mínimo múltiplo comum de 6, 8 e 12. Ou seja, qual é o menor múltiplo que é comum aos 3, que a gente sabe que nunca pode ser o 0. Então vai ser o primeiro número depois de 0 que aparece nos 3. 0 está fora. Eu tenho 6 aqui nos 3? Não. Eu tenho 12 nos 3? Não. Eu tenho 12 aqui em 6 e tenho 12 aqui em 12, mas eu não tenho aqui em 8. Então eu não posso dizer que é 12, porque tem que estar nos 3. Eu tenho 18 nos 3? Tem não. Agora, eu tenho 24 nos 3? Tenho. Eu tenho 24 no 6, tenho 24 no 8 e tenho 24 no 12. Então, qual a conclusão que eu chego? Que o MMC é quanto? 24. Porque 24 é o primeiro número que aparece nos 3. Coincidiu, né? Igual o exemplo anterior. Então, o MMC tá de 6, 8 e 12 é igual a 24. Então, gente, se a pessoa tomou às 10 horas da manhã de um determinado dia os 3 medicamentos juntos, qual horário do dia ocorrerá essa mesma coincidência? Então, a resposta vai ser: ela tomará o remédio, ou melhor, essa coincidência ocorrerá. Não, eu vou colocar assim. Ela tomará os 3 remédios juntos, novamente, às 10 horas do dia seguinte. Porque ela vai tomar novamente os 3 juntos, ou seja, essa coincidência ocorre às 10 horas apenas do dia seguinte. Porque, ó, o MMC deu 24, então ela tomou hoje, por exemplo, tomou no dia de hoje às 10 horas da manhã. Se passou 24 horas, então vai ser 10 horas da manhã do dia seguinte. Se tivesse passado 8 horas, aí você ia pegar 10, contar com 8, então ia ser o quê? 10 mais 8, 18. Então ia passar 8 horas para frente. Então ela ia tomar 18 horas do mesmo dia. Se tivesse passado 12, ela ia tomar 10 horas da noite no mesmo dia. Entendeu? Então é um tipo de problema, certo? Que você encontra o MMC e só encontrando o MMC você tem que fazer a interpretação. Por quê? Porque aqui a gente não está apenas com um probleminha qualquer de MMC. Tá? Nós não estamos apenas com um probleminha qualquer de MMC. Nós estamos com um problema que representa uma situação real, tá?
Um problema que representa uma situação real que trabalha MMC, certo? Então tem questões na prova parecidas com isso aí. Professor, e se eu fizer a decomposição, vai dar a mesma coisa? Ou seja, se eu colocar aqui ó, 6, 8 e 12 e fazer a decomposição em fatores primos, vai dar a mesma coisa? Tem que dar. Porque matemática é uma ciência exata. Aí quais são os fatores primos? A gente coloca aqui, né, para não esquecer. 2, 3, 5, 7, 11, reticência. Tem algum que é dividido por 2? Tem, todos eles. Aqui dá 3, aqui por 2 dá 4 e aqui dá 6. Ainda dá por 2? Tem. Aqui dá 3, aqui dá 2 e aqui como não dá eu repito. Tem algum ainda que pode por 2? Tem. Aqui não dá eu repito, aqui vai dar 1, já acabou e aqui eu repito. Agora por 3 tem algum? Tem. Por 2 não tem mais nenhum, vai por 3. 1, 1 e 1. Acabou-se. Então quem é o MMC de 8, 12. 6, 8 e 12 vai ser esse produto aqui. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 3, 24. Então perceba que independente do método, o resultado tem que dar o mesmo. Vamos ver aqui mais um exemplo. Vou chamar aqui esse exemplo de B. Exemplo B. 2 ônibus saem juntos de um terminal às 8 horas da manhã. Se um deles tem uma volta completa, ou seja, ele sai do terminal, vai no bairro e volta novamente, né? Sai do terminal, aliás, vai no centro e volta para o bairro, ou seja, ele dá uma volta completa, faz uma volta completa. A cada 30 minutos. E o outro a cada 45 minutos. Qual será o próximo horário que os dois sairão juntos? Novamente. Então, olha que probleminha interessante, né? Então, nós temos aqui 2 ônibus, né? Esses 2 ônibus, eles saem, né? Saem juntos, tá aqui, ó. Os 2 ônibus saem juntos do terminal, né? Saem juntos de um terminal às 8 horas da manhã. Então, às 8 horas da manhã, esses 2 ônibus saem juntos. Se um deles tem uma volta completa a cada 30 minutos, ou seja, o primeiro ônibus, perceba que os dois saíram juntos. Aí o primeiro ônibus, que a gente poderia chamar de ônibus A, ele deu a volta completa em 30 minutos, ou seja, ele saiu do terminal, foi no centro e voltou em 30 minutos. E o outro a cada 45 minutos. Aí eu pergunto, quem é que chega primeiro no terminal? O que deu a volta mais rápido. Então esse que deu a volta em 30 minutos, ele chegou primeiro. Esse aqui chegou 15 minutos depois. Então eles saem juntos às 8 horas. Um dá a volta completa a cada 30 minutos e o outro a cada 45. Vai acontecer um momento que eles vão sair juntos novamente? Vai. Então qual será o próximo horário que os dois sairão juntos novamente? Então isso eu vou encontrar fazendo o quê? O MMC. Certo? Então eu vou encontrar isso calculando
o MMC. Então, a resposta aqui vai ser o MMC de 30 e 45. Gente, já temos aí os métodos de calcular. Vamos fazer pelo primeiro? Eu gosto sempre de fazer pelos dois, que aí vocês usam o que achar mais interessante. Então, na hora de responder a prova, vocês vão usar o método que vocês acharem mais prático. Tá? Então, vamos calcular os múltiplos de 30. Quais são os múltiplos de 30, gente? Vai ser 0, 30, 60, 90, 120, reticência. Eita, aqui esse 90 tá feio. Agora, quais são os múltiplos de 45? 0, 45, 90, 135, 180, e aqui eu coloco reticência. Agora vamos descobrir quem é o MMC. Então, o que é o MMC? É o mínimo múltiplo comum, certo? A gente sabe que nunca é o zero, é o menor que aparece nos dois, né, o primeiro número, né, que aparece nos dois, ou seja, o menor deles, com exceção do zero. Aí vamos lá. Como zero não pode, eu tenho 60, 30 nos dois? Tenho não. Tenho 60 nos dois? Tenho não. Tenho 90 nos dois? Tenho. Então, qual foi o primeiro que apareceu nos dois? 90. Então, o MMC aqui é igual a 90. Então, essa coincidência vai acontecer novamente depois de 90 minutos. Só que 90 minutos equivale a 1 hora e 30 minutos. Certo? Então, 90 minutos é a mesma coisa de 1 hora e 30 minutos. Então, se a coincidência aconteceu às 8 horas e ela vai acontecer novamente depois de 1 hora e 30 minutos, então, às 8 horas ocorreu a primeira coincidência. Ou seja, que os dois saíram juntos. Se eu descobrir que o MMC entre 45 e 30, que é o tempo de cada ônibus, um ônibus é a cada 30 minutos, o outro é a cada 45. Então, se eu descobrir que o MMC é 90 minutos, né, porque o tempo foi dado em minutos, então esse 90 aqui é minuto, que equivale a 1 hora e 30. Então, qual vai ser o horário que eles vão sair juntos novamente? Ou seja, qual vai ser a próxima coincidência? Vai ser 1 hora e meia depois de 8. Então, 1 hora e meia depois de 8 vai ser 9 horas e 30 minutos. Eles sairão juntos novamente. Certo? Então, às 9 horas e 30, ou seja, depois de 1 hora e meia, é que ocorre novamente essa coincidência. Tá certo, gente? Então, aqui era o complemento, tá, que eu queria passar para vocês, certo? Sobre essa parte de múltiplos e divisores, mais especificamente MMC, mínimo múltiplo comum. Tá? Então, eu acredito que